Meu Deus. Ô, Nayara, já tô compartilhando tela. Tá aparecendo aí? Vou olhar aqui. Bem, senhores e senhoras, boa tarde, boas-vindas a vocês. Espero que estejam cheios de positividade, luz e paz nas suas vidas. Bora lá, primeiro grupo. Nós temos o primeiro grupo apresentando a pandemia e a família brasileira. Análise dos impactos da pandemia na Não economia doméstica no apareceu no Brasil. meio, Nayara. Será Não apresentado por Nayara, Nicole e Pedro. tá. É com vocês, gente. Abrindo aí com chave de ouro. Está aparecendo, que lindo. Meu Deus, a tela do computador ficou preta. Quanto mais a gente Pronto, precisa, vou a tecnologia começar. nos abandona. Vai Kátia, eu lá, vou ter Nayara, por que gentileza, entrar aí com meu nos seus. telefone porque a tela do computador ficou preta. Mas dá pra ver. Os outros não eu. Qualquer coisa, Pedro, você envia esse slide para mim ou para as meninas aí que a gente coloca aqui. Mas é estranho. Eu compartilhei agora com a menina pra gente ensaiar. Oxe. Ah, pronto, foi. Foi? Show. Foi. Rocha. Boa tarde. O tema do nosso grupo é a pandemia e a família brasileira. Análise dos impactos da pandemia na economia doméstica no Brasil. Os componentes do grupo são Nicole Raíssa, Nayara Vitória e Pedro Lucas Alves. A pandemia trouxe consequências para a economia brasileira? Sim, a economia brasileira encolheu em uma velocidade recorde no primeiro semestre de 2020. A queda de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB), registrada entre janeiro e março, somou-se uma retratação de 9,7% no período de abril a junho, de acordo com o número divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. Como a economia foi afetada pela pandemia? Considerando o cenário econômico desde que a quarentena foi imposta como medida de segurança obrigatória, há cerca de meses atrás, empresas precisaram realizarem adaptações emergenciais, que acabaram comprometendo o emprego e a renda de diversos trabalhadores brasileiros. O trabalho remoto foi implementado como alternativa de sobrevivência comercial, mas nem todas as empresas conseguiram se adaptarem a essas novas condições de mercado. Segundo a pesquisa Pulso Imprensa, Impacto do Covid nas empresas, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 716 mil empresas fecharam as portas somente no primeiro semestre do ano. Isso prova como a crise afetou o mercado financeiro de trabalho. Ou seja, uma crise de crédito e possível recessão foi, inevitavelmente, motivada pelo país, intensificando o desemprego e exigindo adaptações nos mercados de ativos para minimizar percas. Alguns métodos que podemos utilizar para reduzir o impacto. É muito importante anotar todo o valor que entra e todo o valor que gasta por um serviço ou produto diariamente. Neste momento de crise, é preciso separar os gastos que são superfluos daqueles que são essenciais. Este processo irá simplificar na hora de cortar o que é desnecessário, e isso pode ser feito em planilhas de papel ou por aplicativos. Anote então as despesas que não podem ser cortadas, como aluguel, condomínio, mensalidade de serviços contratados, como colégio, por exemplo, financiamento do carro, entre outras situações. Há ainda as despesas que não podem ficar de fora, mas que, se preciso, são passíveis de redução, como conta de luz, gás, telefone e compras no supermercado. Já as despesas que podem ser cortadas na crise, gasto relacionado ao estilo de vida, como lazer, restaurante e compras. Para que estamos realizando essa pesquisa? A economia não só do Brasil, mas do mundo inteiro neste momento está um caos.
O desemprego só aumenta e os preços estão subindo excessivamente. As pessoas têm de ter o mínimo de controle sobre sua renda para não ser atingida neste impacto. Então, decidimos tentar saber como está sendo essa fase na vida das pessoas. O objetivo da nossa pesquisa se baseia em tentar entender o que as outras pessoas pensam e conhecem sobre o assunto. A hipótese da nossa pesquisa é que estamos passando por um momento bastante difícil e, em tempos de pandemia, temos que nos preocupar em preservar nossa saúde e, ao mesmo tempo, pensar em nosso bolso também, porque certamente uma situação como a que estamos vivendo trará impactos em nossa vida financeira. A justificativa para a situação atual requer das pessoas atitudes conservadoras, em fim de não piorar seus efeitos. Devemos nos expor menos, deixar de frequentar ambientes com excesso de pessoas. É recomendável que saiamos de casa, evitemos aglomerações e nos livremos das demais situações de risco. Em relação à nossa vida financeira, é recomendado a mesma sermos os mais conversadores possíveis, para conseguirmos passar por este momento de forma menos danosa. Existem algumas medidas preventivas que devem ser tomadas antes do problema se instalar. Outras são voltadas para o período de turbulência que estamos passando. A metodologia que utilizamos é que nossa pesquisa tem uma abordagem qualitativa, porque reunimos informações reais que provam os impactos da pandemia na economia doméstica brasileira. A nossa técnica de pesquisa foi utilizando um Google Forms com 5 questões para avaliar o que as pessoas conhecem ou pensam sobre o assunto e reforçando medidas contra a Covid-19. O resultado do questionário foi o seguinte: foi respondido por 5 adultos e 5 adolescentes, e ambas as partes concordaram que a situação atual é perigosa, e alguns sugeriram de formas que mudamos a situação, sendo elas o governo abrir mais vagas de emprego, investimento e controle sobre a pandemia e Covid-19, entre várias outras formas citadas. E aqui a referência bibliográfica sobre todos os links retirados. Volte aí nos objetivos, por favor. Ai, travou. Pronto. Bem, gente, parabéns, né? Iniciamos bem, um trabalho muito bem estruturado. No entanto, aí nos objetivos, falta um pouco delimitar mais em relação ao que seria o objetivo geral e os específicos. O objetivo da nossa pesquisa se baseará em tentar entender o que as outras pessoas pensam e conhecem sobre o assunto. No entanto, não sei se vocês fizeram, não lembro agora. Do documento do Word, acho que foi mais bem explicado essa parte. Pronto, perfeito. Mais demais, gente, muito bem desenvolvido. Né? A minha intenção era que vocês desenvolvessem essa estrutura, né, que a gente veio construindo no decorrer do bimestre. E vocês conseguiram isso. Todas as etapas estão muito bem colocadas. Obrigado, Nayara, que abriu a câmera. Eu consegui ver pela primeira vez uma pessoa nesses trabalhos. Né? Certa orientação que alguém também abriu, eu não lembro se foi você, mas muito positivo, né, esse contato, né, pelo menos assim, virtual da câmera, a gente conhecer esses caras. Então é isso, né? Em relação ao trabalho, fica só faltando um pouco, vocês já fecharam, mas eu iria na questão das referências bibliográficas. Eu vi rápido, não deu tempo para tomar, mas lembrando que segue um padrão. Quando as referências bibliográficas forem de sites, vai colocar o título lá de onde você tirou, disponível em, copia e cola o link e acesso e coloca a data que vocês acessaram. Mas, no geral, estão de parabéns pelo trabalho. As 3 pessoas dividiram as partes aí bem divididas, todo mundo deu sua contribuição. Então, senhores Paulo, obrigado, gente, pela apresentação, pela primeira apresentação. Senhores Paulo, Thales e Paulo Everton. Paulo Tagino e Paulo Everton, por gentileza, se vocês forem utilizar a slide, podem abrir. Algum sinal de vida dessas 3 pessoas que eu falei agora? Eu tô aqui. Colocou no chat. Paulo Eu Everton. também. Tô aqui, vou abrir o slide. Pronto. Estamos aguardando ansiosamente pela sua apresentação. Tá aparecendo alguma coisa? Paulo, o seu áudio, Paulo, está bem baixo, mas eu vou colocar o fone aqui e resolver a minha situação em geral. Está aparecendo já o slide para todos. A capacidade do conhecimento humano. Sim, Paulo falou comigo agora à tarde, em relação às referências e tal.
Vai lá, Paulo, com esse trabalho super complexo aí, que servirá para a humanidade refletir. Boa tarde, galera. Vamos começar a apresentar nosso trabalho. O tema é a capacidade do conhecimento humano. Os componentes do grupo são Paulo Targino da Costa Júnior, Thales Davi de Freitas Targino e Paulo Everton da Silva Modesto. Decidimos que a nossa problemática vai ser qual o limite do conhecimento humano. Hipótese. A nossa hipótese é de que o limite do conhecimento humano é algo que ainda não foi determinado. Pois, se considerarmos a vastidão do nosso universo e a quantidade de questionamentos que ainda não foram solucionados, podemos supor que o conhecimento é infinito e que não há limites para ele. Com isso, nós podemos supor que o conhecimento é infinito e que a capacidade de aprender tal conhecimento não há limite. Justificativa. Este trabalho se mostra relevante, pois através dele podemos compreender como e se existem limites na mente humana, no que se refere à aquisição de conhecimento das mais diversas áreas. Objetivo geral. Nosso objetivo geral é identificar a capacidade do conhecimento humano. Objetivos específicos. Compreender a capacidade do conhecimento humano e analisar o limite do conhecimento humano. Metodologia. Nosso grupo desenvolveu esse projeto a partir da metodologia explicativa. Desenvolvemos uma pesquisa de abordagem qualitativa e nossa pesquisa é uma pesquisa bibliográfica. Nosso projeto de pesquisa está classificado como uma pesquisa explicativa. Utilizamos como técnica de pesquisa a aplicação de um questionário durante os dias 13/8/2021 a 14/8/2021, com 5 pessoas de nossa família, de forma virtual através do WhatsApp. Os resultados foram que total foram de 5 respostas e as idades são essas aí. A primeira pergunta foi: o conhecimento humano tem limite? Foi 2 pessoas que responderam que sim, uma respondeu que não e 2 responderam que não sei. A segunda pergunta foi: esse limite pode ser estudado? 3 pessoas responderam que sim, uma pessoa respondeu que não e uma respondeu que não sei. E a terceira pergunta foi: é correto afirmar que existe o conhecimento absoluto sobre todas as coisas que existem no universo? 0 pessoas responderam que sim, uma respondeu que não e 4 responderam que não sei. E a quarta pergunta foi: e se esse conhecimento existisse, seria possível adquiri-lo? 0 pessoas responderam que sim, 2 responderam que não sei, de que não, e 2 responderam que não sei. E as considerações finais foi que, com isso, concluímos o nosso trabalho sobre a capacidade do conhecimento humano. Estamos satisfeitos, porém, nosso trabalho pode ser aprimorado ou pode ser usado como ponto de partida para uma pesquisa mais complexa e avançada sobre o assunto abordado, e assim finalizamos o nosso trabalho. Volte aí nos objetivos, por favor. Bem, gente, é muito bom o trabalho de vocês, apesar de muito desafiante, muito complexo. Eu falei até para vocês. Deixa eu ver. Era para ter fechado, não. Eu iria ver os objetivos. Eu abro de novo, então. Tá, abre, por favor. Né, eu falei até para vocês no início da pesquisa, tem algumas pesquisas que eram muito desafiantes em relação ao que vocês queriam. Né? Vocês queriam buscar analisar a limitação dos objetivos. A limitação, o objetivo, identificar a capacidade do conhecimento humano. Tá? Então, e aí eu lancei a pergunta: como é que vocês vão analisar essa capacidade do conhecimento humano, esses limites? Compreender a capacidade do conhecimento, analisar o limite. Né? São questões bem complexas de se investigar. Mas vocês atingiram os objetivos, né? Pelo menos o que eu solicitei, vocês conseguiram chegar a alcançar e obter isso nessa dimensão. Por quê? Porque vocês estruturaram o trabalho, que era a minha preocupação maior, era a estrutura. Né? Saber como fazer, saber definir o objetivo geral, os objetivos específicos, e vocês fizeram também um diálogo bom com os resultados. Então, é isso que importa. Né? Teve uma dificuldade em relação às referências bibliográficas, mas aí a gente vai se comunicando. Porque tem um referencial teórico, e foi um erro meu, que eu não coloquei o referencial teórico no modelo do slide que eu enviei para vocês no SIGEDUC.
né? Mas tinha um referencial teórico aí no sistema, no documento Word que eu enviei para vocês. Então, algumas pessoas colocaram bem, se não colocaram também, não tem problema nesse momento. Mas é importante o referencial teórico, por ver o que é o referencial teórico. É quando você está discutindo com pessoas que já pesquisaram isso. Como vocês fizeram vocês disseram aí que realizaram uma pesquisa bibliográfica, então quem vai ler, não, eles pesquisaram em livros aqui, pessoas que já estavam pesquisando o limite do conhecimento humano. E aí é interessante que vocês tragam essas referências bibliográficas. Quem é referência quando se está pensando a capacidade do conhecimento humano, o limite da arte de pensar desses humanos que estão habitando essa terra aqui tão maravilhosa. Então, caros Paulos e Thales, né, parabéns pela apresentação. Pode fechar aí a apresentação de vocês. Obrigado aí pelo esforço dedicado. E agora o senhor Gabriel, senhorita, os alunos Pedro, Neemias e Nicolas Jonathan. Por gentileza, vocês já estão aí? Meu grupo é outro. Tinha falado com você no Ele, WhatsApp. quem trocou lá. Seu grupo é outro, Pedro? Eu não tinha falado com você no WhatsApp. Sim. Então você saiu desse grupo aqui, né? Foi. Tá. Você foi para qual? Pro de Eric. Eu acho que já é o próximo aí, o próximo desse. Entrou cheio, saiu daqui. Eric, Matheus, Pedro Lucas, Iago Fabrício. Esse mesmo. Opa. É nóis, tá? Não saiu ninguém não, Pedro, para você entrar? Não, eu tinha falado com você disse que estava tudo certo. Beleza. Neemias e Nicolas estão aí? Ausentes? Nesse caso de Pedro, gente, eu não permitiria 4, porque eu estava pensando também na participação da Feira de Ciências. Enfim, aí houve uns problemas de divergências no grupo e de última hora, para não ficar sem grupo, então ele se encaixou por aqui. Nesse de Eric. Na ausência de Neemias e Nicolas, que iriam apresentar governo e o combate ao desmatamento, análise das ações que o governo poderia estar fazendo. Vem aí, que estava marcado para as 15h40, mas que irá apresentar agora Eric, Pedro Lucas, Iago Fabrício e Pedro Gabriel. É com você, jovens. Pois não? Aí como é que vai ficar isso aí? Aí dá certo assim, é? Já ficou. Não, eu tô dizendo, aí dá certo, vai dar certo assim? Dá certo, é o jeito. Fazer o quê, Foi né? pronto. Pera aí, é pra ligar Bora a câmera lá? ou não? É pra ligar a câmera ou não? Gostaria. Eu ia obrigar e forçar a barra. Se você não sentir felicidade, amor e paz em ligar e Relaxa conversar aí. aqui com a gente, fica à vontade, tá, Eric? Cadê? Vocês fizeram o slide, Eric? Foi sim. Foi, tá apresentando. Show. Trabalho de componente eletivos. Vai, como é? Boa tarde, vamos apresentar nosso trabalho de componentes eletivos. Aí tá aí o início. Eu vou falar do tema e do problema. Esse vai ser o tema que a gente vai retratar toda a nossa pesquisa. Nós escolheu esse tema e esse problema pelo fato de uma coisa que nós estamos convivendo hoje, estamos, não diria sofrendo, mas é que nós estamos sofrendo hoje com Vivenciando. algumas coisas aí. O nosso tema foi o ensino remoto, possibilidades e desafios entre os professores e alunos do ensino médio, e o problema foi, o ensino remoto aconteceu ou está acontecendo de forma desorganizada? Na hipótese, eu vou falar e vou explicar depois. Eu vou ler tudo e depois explico. A falta de interesse pelo estudo é um ponto muito relevante nesse momento de EAD, pois em muitos pontos os alunos estão sendo colocados em situações as quais dificultam seu entusiasmo, aprendizado e prejudicam sua rotina.
Dentre tais atitudes, podemos citar a falta de compromisso dos professores com os horários, também pode ser citado a falta de conhecimento e novos métodos de ensino e a metodologia usada na aula. Bom, eu vou explicar. Essa metodologia usada em aula, nós fizemos pensando em alguns professores que não fazem aula online ou então não fazem aula gravada. Ou, por exemplo, eles pegam outras aulas ou reaproveitam aulas do ano passado, eles não criam uma coisa nova em específico do assunto. Eles pegam outras aulas que não foram eles que deram. E isso de horário que a gente reclamou é, por exemplo, atividades que do nada enviam de noite ou em horários que não é horário nem contraturno e nem horário normal de aula. A nossa justificativa foi o quê? Para que, com isso, com o que Eric acabou de falar, o EAD fosse o mais possível parecido com a escola presencial, não tivesse tanta divergência. E os alunos fossem mais motivados, mais engajados, com um horário, e o horário fosse sistemático, ou seja, tivesse um horário definido para cada aula. Uma aula fosse de 1 hora, outra aula tivesse horário definido, como alguns professores também já têm, mas a maioria não tem. Porque isso, querendo ou não, favorece os alunos, deixa os alunos mais motivados para o ano. Favorece os dois lados, a organização dos professores, a organização dos alunos, deixa os alunos mais engajados para o ano. Tem um ano letivo mais proveitoso. A metodologia usada no nosso trabalho, nós desenvolvemos pesquisas com base no nosso conhecimento e em algumas coisas que nós estamos vivenciando. Nós fizemos por meio de questionário para saber a aprovação de outros alunos e nós executamos esse questionário na sede do primeiro ano, porém houveram só 7 resultados. Dentro da metodologia, achei que fosse mais viável encaixar os objetivos, que eram atentar para o EAD sobre os professores e atentar os alunos sobre como está acontecendo, sobre como eles devem fazer e etc. Nossas perguntas foram feitas 3 perguntas que diziam... Passa aí, para você, como está o rendimento do ensino EAD? E das 7 respostas, 43% falaram que está bom, outros 28% falaram que está ruim e outros falaram que está péssimo. O que mostra que muitos alunos têm uma certa dificuldade para entender ou como o EAD está sendo passado e eles não estão conseguindo acompanhar. A outra pergunta foi sobre a eficácia. Como está sendo a eficácia do ensino à distância? E de todas as respostas, nenhuma pessoa respondeu que a eficácia está sendo alta, o que pode perceber que o EAD feito da forma que está sendo pode muitas vezes não ser como os alunos esperavam. E a terceira pergunta, ela não foi colocada aí, pois ela é discursiva, e a gente perguntou quais os problemas que as pessoas achavam que tinha. E muitas pessoas responderam que já foi dito, que era questão de horário, e algumas sugeriram formas de avaliar o que foi passado no ano letivo, e como elas achariam justo que fosse refeito ou avaliado no ano delas. Bom, agora eu vou... Tá dando para escutar direito aí? Eu vou falar agora as considerações finais. Baseado no trabalho e em questionários feitos pelo grupo, avaliamos alguns problemas que, além de atingir os professores, também atingem os alunos. Percebe-se também a falta de compromisso com os horários criados pelos professores, ocasiona muito desinteresse aos alunos. E também a escola tem um importante papel de oferecer aprendizagem e métodos inovadores de ensino para todos os professores da escola, multiplicando o conhecimento deles em relação ao ensino remoto. Acho que é isso. Só para finalizar, dentro das considerações finais, a gente também ia retratar que muitas vezes os alunos são desatentos ou que muitas vezes eles não procuram, porém acho que quando foi fazer slide não colocaram muito. Mas foi não coube, mas não se atentam a isso, não colocando o erro só para professores. Dizendo mais que não, a culpa não é só dos professores, mas também os alunos também têm uma certa culpa, né? Porque tem, como disseram aí, tem os alunos, os professores que se dedicam para dar uma aula boa, que fazem de tudo, cumprem os horários, fazem atividades, passam projetos, e os alunos não estão nem aí, mas como tem também os professores que não estão nem aí, passam um bocado de atividade, e o caba que se lasca, e é isso. Tem mais muita coisa para dizer, não.
Vocês colocaram as referências bibliográficas aí na No apresentação? trabalho a gente colocou, só que eu acho que aí não tá no slide. Beleza, jovens? Ei, vocês, rapaz, vocês são danados, viu? Vocês fizeram aí uma arte bem interativa e dinâmica. O tema também é muito... Humilhada. Que conversa, Rebeca? Um menino aí. Daqui a pouco Aqui, tem o seu Cássio, show só para também. Diga, Iago. essa questão de referência bibliográfica é porque quando a gente primeiro vê o tema e como é o tema e o problema, a gente fez um artigo de opinião, que eu não sei se você lembra, a gente fez um artigo de opinião sobre o EAD. Então, a maior parte desse trabalho a gente usou como referência que a gente já tinha feito, tanto para usar como base que a gente já tinha pensado, como para não descartar um conhecimento ou algo que a gente fez. Katson, olha aí como a gente ia fazer. Oi. Transmite aí, como ia ser nossa Homem vai perder o Pode tempo. transmitir? Pode Não, transmitir? tá no tempo, ainda tem 4 minutos para vocês. desse Vai, trabalho. transmite Não aí. cuida. Porque Aí. a gente pensou em um jeito mais inovador. Não deixaram, não. Só que depois a gente pensou que E não, fazer o quê? não fazia muito, não fazia Pedro muito ia sentido. Uma documentada, Netflix? Não Aí, fazia ó. muito sentido. Não fazia muito sentido com o nosso trabalho. Mas tá aí como é que ia ficar. É o quê? Um vídeo? Bota aí, Pedro. Bota aí. Bota aí. Tá aparecendo, não? Tá aparecendo. Mas não tá... Volta Pode e dar Tá assistindo. mostrando. Tava congelado. Ah, tá. Ensino remoto. Sim, Layout era Netflix. Massa. É que eu acho que tá travando. A transmissão não tá mostrando, Pedro. Travando. Só tá passando o Aí, início ó. da Netflix. ali, ó, quem tá É porque... Aí. Tá travado. É porque fica fazendo, sabe o quê? assistindo. Aí, ó. Pronto, vamos fazer assim, ó. Ficou mais fácil. Vou botar rapidinho aqui para não comer O tempo. povo que fizeram o slide do humilde e simples modelo que veio para o Tá cinema, aí. não se acanhe não, em frente desse pessoal que fez toda essa estrutura aí tão criativa. Sim, o resto continua Ficou a mesma coisa, sim, só que com diferenciado do começo. só o início que vocês colocaram aí como se fosse aí, ó, todo no layout da Netflix. Show? Show. O fiz tá bom demais, pelo menos não fico sem nota. Pedro, você escapou dessa, né? Você estava num grupo, o outro Me desculpa aí também pelo transtorno, né? Não, beleza, acontece, né? Ainda bem que só teve seu caso, assim, de pessoas que, de última hora aí, pulou do grupo e tal. Foi para outro grupo. Mas, enfim, é isso, gente. Em relação à apresentação, foi perfeito. A minha intenção é que vocês desenvolvam aí a arte da pesquisa, né? Estruturem o trabalho de vocês. Né? Vocês foram além, porque fizeram uma arte, ficou bem bacana aí, a Rebeca gostou e tal, outras pessoas gostaram, eu gostei também. Enfim, parabéns pelo trabalho de forma geral, ficou muito bacana. E seguiremos. Obrigado aí pelo esforço dedicado ao trabalho. Seguiremos agora com Pedro Lucas e Graziele. Encontram-se? Pedro Lucas e Graziele? Não? Posso colocar ausentes? Ausente Pedro Lucas, de Souza Moreira. Nathan e Graziele, Câmara de Freitas, também ausente. Na ausência de Pedro Lucas e Graziele, nós teremos agora a apresentação de nossa tutora Rebeca, com a menina que Agora eu deixa o microfone choro. aberto, Rita de Cássia, e o nosso colega Murilo, que fala comigo quase que diariamente, é isso? Agora eu choro. Chore não, Beca. É com vocês a apresentação. Saneamento básico, estudo de casa da rede de esgoto do município de Apodi, no Rio Grande do Norte. Com vocês aí, Rebeca. E Rita e Murilo também. Boa tarde. Nosso trabalho vai falar justamente do que o seu Cássio acabou de falar, né? Sobre o saneamento básico, um estudo do caso da rede de esgoto do município de Apodi. E pode passar.
Eu vou falar um pouco sobre sobre a problemática. A nossa pesquisa foi em torno da pergunta: a cidade de Apodi conta com uma rede de esgoto eficiente para o município? Então, vamos analisar a rede de esgotos. Vamos analisar se a rede de esgotos está sendo eficiente ou está trazendo danos para a saúde dos apodienses, por meio das poluições que os esgotos fazem nos rios ou pela proliferação dos mosquitos. Eu vou falar um pouco aqui sobre a hipótese, né, que seria que se não houvesse poluição de rios, lagos e mares, o mundo ele seria muito mais limpo e também ele não haveria como transmitir doenças a partir dessas poluições. A justificativa que achamos para isso é que é muito importante para não poluir os rios, lagos e mares e também para a preservação do meio ambiente. E que o saneamento básico, que contribui para a saúde pública, porque o esgoto estando em céu aberto pode trazer inúmeras doenças. No objetivo geral, vamos analisar a rede de esgoto do município de Apodi. Não está descrito aí, mas também vamos expor quais as consequências que um esgoto maltratado pode causar para a cidade. Murilo? E aí, os objetivos específicos. Murilo? Murilo tá aí? Murilo, você está bem? O microfone estava desligado, estava falando só. Sim, pronto. Então vai dar certo. Agora é com você, os objetivos específicos. Os objetivos específicos é para que não haja muitas doenças e é necessário identificar os fatores que contribuem para que isso não aconteça. Outro tipo de objetivo específico é para que a gente analisasse o nível de poluição da água em um laboratório, por exemplo. Passe, Beca. Agora, sobre a metodologia. Na nossa metodologia, a gente usou em nossa pesquisa um questionário que foi aplicado de 11 pessoas, de um período do dia 11/8 até 16/8. E a abordagem da nossa pesquisa é de abordagem qualitativa. A gente realizou um estudo de caso em Apodi, no nosso tipo de pesquisa. Aí, quanto aos objetivos, né, em nossa pesquisa é classificada como explicativa. E só. Em nossa pesquisa, obtivemos diversos resultados. Observando eles, entendemos que o nosso município não possui um saneamento muito bom. Os entrevistados votaram que sentem-se incomodados com o mau cheiro que o esgoto traz para a cidade. Sem levar em conta as pessoas que foram contaminadas pelos mosquitos e desenvolveram doenças como zika, dengue ou chikungunhas, que são transmitidas pelo mosquito da dengue. Assim, entendemos que a cidade precisa ter um saneamento melhor. As considerações finais do trabalho foi que a falta de saneamento também contribui para poluir as águas limpas, o que acarreta em menos pessoas tendo acesso à água boa para beber. Tendo em vista esse cenário, é natural buscarmos métodos para melhorar a situação. E, apesar dos esforços, nosso município ainda apresenta uma situação razoável em relação ao saneamento básico, mas alguns atos podem ajudar a melhorar essa questão, como espalhar coberturas em ruas, porque, tem algumas espalhadas, mas ainda não são o suficiente para manter a cidade mais limpa, que isso também vai contribuir para o saneamento. E manter a coleta de lixos recicláveis em dias, entre outras questões. Agora, por último, eu vou falar sobre as referências bibliográficas, que é de acordo com a mulher, né, que é Evangelina Vormiteg. Para ela, a poluição mata mais que a AIDS, câncer de mama e de próstata, e mais do que acidente de trânsito, né? Mas não parece como causas das mortes cardiovasculares. Assim também como o cigarro não aparece como causa do câncer do pulmão e infarto do coração. Aí em torno de 5.000 pessoas morrem ao ano por causa das poluições na cidade. Show? Não fecha não, Bom, fecha não.
Obrigada pela atenção. Eu gostei bastante de fazer essa pesquisa. Eu acho, na minha opinião, que se fosse presencial, teria ficado um trabalho muito mais caprichado e teríamos acesso também ao laboratório. Poderia até mais ter verificado com nossos próprios olhos o que ocorre, né, no caso dos esgotos, na rede de esgotos. Mas, enfim, eu gostei muito do trabalho. Obrigada pela atenção. E pela Valeu, participação povo, de todo mundo aí. vocês mandaram bem, arrasaram também, viu, Rebeca e Cássia e Murilo. Murilo, no finalzinho apresentou, falou muito do referencial teórico, eu aproveito para... Não é o caso, é o caso de vocês também. Mas a diferença entre... Diga, Iago. Não, foi meu irmão aqui mexendo com o cabo. Beleza. Em relação aos referencial teórico, é o que Murilo apresentou, né? Que Evangelina falou isso, falou aquilo, isso é o referencial teórico. Referência é só isso que está aí na tela. Não tem explicação, não. É só você referenciar o que você fez, que você colocou, alguma coisa que você colocou lá no referencial teórico. Rebeca, por gentileza, coloca lá nos objetivos. E aí, possa ser, né, que tenha sido uma dificuldade que nós enfrentamos em virtude de não estar presencial. E aí eu acredito que tenha ficado somente no objetivo mesmo, em relação a analisar o nível de poluição da água, né? Não deu para vocês realizarem esse experimento, não é isso? Sim. Beleza. Então, mas para esse projeto de vocês, com certeza, analisar o esgoto, com certeza seria legal eu ir para o laboratório, fazer uma análise da água, ver o que é que tem na água, como é que está o nível de poluição da água, com certeza isso só dá para se fazer no laboratório, né? Mas, enfim, parabéns, Rebeca, Cássia e Murilo, o trabalho de vocês, né? Pelo menos a estrutura, vocês conseguiram aí dar conta, né? Fizeram um trabalho excelente aí em relação à organização. Murilo sempre esteve aí perguntando, eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. E é isso. Parabéns pela apresentação, obrigado aí pelo esforço que vocês investiram nesse trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Para quem vai seguir a carreira acadêmica, ou seja, pretende fazer algum tipo de curso superior, irá com certeza lembrar desse momento, dessa disciplina de iniciações científicas, porque vocês irão retornar esses conhecimentos, por exemplo, para fazer o tal do TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso. Geralmente, na graduação, uma monografia, mestrado, dissertação e doutorado, uma tese. E todas esses três trabalhos científicos, a estrutura é essa. Você tem que partir de um problema, traçar os objetivos, explicar a metodologia, desenvolver a metodologia, ver o que é que a pesquisa respondeu como resultado e, por fim, né, discutir os resultados e a consideração final daquele que está realizando a pesquisa. Isso é o mundo científico que nós vivenciamos. Então, beleza? Parabéns, meninas, vocês arrasaram. Então, próximos, nós temos aí Renata, Matheus Felipe e Raíssa da Silva Andrade. Estão aí? Estamos sim. Então, pode, por gentileza, apresentar. Estamos aqui. Vocês fizeram slide, Matheus? Sim, fizemos. Está carregando. Pronto. Peço licença para me retirar agora. É com vocês. Quando estiver aparecendo, me fale. Está aparecendo, mas só uma página branca. Não sei se ainda... Ok. Beleza. É isso mesmo. Show. Então, é só para o suspense inicial. Oi, boa tarde. Meu nome é Raíssa Silva. Oi, boa tarde. Meu nome é Renata Rayane. Boa tarde, meu nome é Matheus Felipe e vamos apresentar nossa pesquisa sobre educação ambiental, um estudo do caso do uso de objetos de plástico. Para começar, nosso grupo concluiu que o objetivo da pesquisa, acima de tudo, é trazer informações e alertar as pessoas sobre o que a poluição por parte dos objetos de plástico pode fazer conosco no futuro. O plástico, quando não descartado de forma correta, vai parar em ruas, bueiros, rios, lixões
aterros sanitários, florestas e oceanos. À medida que se decompõem no meio ambiente, os plásticos liberam gases do efeito estufa, contribuindo com as mudanças climáticas e o aquecimento global. São descartados anualmente 8 milhões de toneladas de plástico nos oceanos, desequilibrando o ecossistema e prejudicando a vida dos animais marinhos. Um estudo da WWF mostra que até 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixes, se o problema não for solucionado nos próximos anos. Hoje, 80% do lixo nos oceanos tem origem terrestre, ou seja, foi jogados em praias e ruas antes de chegar aos oceanos, enquanto 20% tem origem no próprio oceano, gerado por atividades pesqueiras, turismos, mergulhos e etc. Existem ao todo 5 principais pontos de plástico flutuantes nos oceanos: um no Oceano Índico, 2 no Pacífico e 2 no Atlântico. Também há ilhas de plástico em outros mares do planeta, como o Mediterrâneo e o Caribe, porém eles são menores e mais dispersos. Os resíduos das ilhas de plástico acabam com os ecossistemas marinhos. Eles matam mais de 1 milhão de animais por ano. Da mesma forma, o plástico oceânico compromete a subsistência e a prosperidade de muitas pequenas comunidades que vivem da pesca, prejudica a qualidade do ar, contamina a atmosfera e contribui para o aquecimento global. Quando os golfinhos e as baleias vão à superfície para respirar, eles fertilizam pequenas plantas marinhas no oceano, chamadas de fitoplânctons. Elas absorvem anualmente 4 vezes mais dióxido de carbono do que a floresta amazônica e geram 85% do oxigênio que respiramos. Baleias e golfinhos morrem acidentalmente todos os anos por causa do plástico. E se continuarem morrendo, o oceano também morre. Se o oceano morrer, nós também vamos. Uma observação é que a baleia que vocês estão vendo no canto inferior da tela foi achada morta com 100 kg de plásticos e redes de pesca no estômago. Nosso grupo concluiu que na pesquisa muito se falou sobre o problema, mas nada sobre a solução. E aqui vão algumas coisas que você pode fazer para diminuir a circulação do plástico. Você pode reduzir o consumo e a produção do plástico. Por exemplo, você pode usar ecobags em troca das sacolas plásticas que dão no supermercado. E parando de usar produtos descartáveis, como copos e pratos. Você pode apoiar organizações que ajudam a erradicar o plástico nos oceanos. Pode divulgar a situação do problema nas redes sociais com uma simples publicação dos stories do Instagram. E também pode alertar as autoridades sempre que ficar sabendo ou presenciar infrações relacionadas à gestão dos resíduos plásticos. Em relação às respostas da enquete, foram como esperado, teve várias respostas sensatas, mas outras pessoas deram opiniões um tanto quanto radicais. Uma das questões perguntava o que você pode fazer para ajudar o meio ambiente, e uma das respostas foi matar os seres humanos. Em relação aos objetivos, o objetivo geral é reduzir a poluição do plástico nos oceanos, e os objetivos específicos são reduzir o consumo de plástico, reutilizando tudo o que puder e reciclando sempre, e participar de jornadas de limpeza em mar aberto e áreas costeiras para a recuperação e reciclagem de resíduos. Em relação à metodologia, desenvolvemos uma pesquisa de abordagem qualitativa, porque apresentamos dados reais que provam que, se não pararmos de poluir o meio ambiente, ele não poderá retornar a ser o que era antes. Um exemplo são as 5 ilhas de plástico que estão nos oceanos, afetando todo o ecossistema marinho. É uma pesquisa de campo, pois vasculhamos vários sites coletando informações. Em relação aos objetivos, ela pode ser classificada como uma pesquisa explicativa, pois buscamos ser diretos com as informações na pesquisa. Essas são as fontes que usamos para fazer a pesquisa, e uma delas foi o documentário da Netflix, Seaspiracy Mar Vermelho, sei como é que fala isso não, pai? Que eu, inclusive, recomendo. Ele faz outras informações bem relevantes que nós trouxemos na apresentação. Esse é o fim da nossa apresentação. Obrigado pela atenção de todos. Volte aí nas referências bibliográficas, por gentileza, Matheus. Claro. Bem, gente,
Som. Tem um ruído aqui, alguém está com o microfone? Matheus. Acho que é Talvez Matheus. sou eu, provavelmente. Sim, gente. Matheus, Você expulsou ele. Vixe, liga Matheus aí que Mas, eu fui desligar o ar que fez, foi tirar Matheus. Mas ele deve entrar novamente, Matheus. Diga ele que entra. Peço desculpas. Gente, aí eu tirei Matheus e acabou fechando o slide também, né? Que desastre. Não, mas, gente, o trabalho de vocês foi bastante interessante, bem pertinente. Tratar de plástico é sempre... Alguém fala aí a Matheus aí, diga que entre novamente. Sim, aí sobre o tema, né, do trabalho em relação a questões relacionadas a meio ambiente e plástico. As ilhas de plástico é um desastre ambiental. Será que quando a gente tira fica bloqueado de entrar novamente? Eu nunca tirei ninguém. Rebeca, você conseguiu contato com o Matheus? Ele tá entrando. Eu falei com ele. ele tava perguntando, ele me removeu. Deixa eu voltar aqui que fica melhor de falar. Não, vou adiantar, ele vai chegando. Em relação à estrutura do trabalho, eu senti uma falta de uma certa padronização nas referências bibliográficas, né? Lembrando que sempre que vocês utilizarem informações da internet, vocês colocaram as fontes, claro, isso é bom, mas o nosso exercício é manter a estrutura das referências bibliográficas de acordo com, né, a Agência Nacional de Normas Técnicas, a ABNT, que vai fazer essa organização. Então, quando for site, então coloca disponível em, aí copia e cola o link lá, acesso em, coloca a data que vocês acessaram essa informação. Mas no mais, o trabalho foi legal, né? Porque vocês fizeram um apanhado aí do que já se tinha. Cato. Oi, Renata. Ele disse que não está sendo possível entrar na videochamada. Quando você expulsa, não consegue Eu mais acho que ele está entrando pelo link de biologia. Não, quando expulsa, não, que eu saiba, com a mesma conta, não pode voltar. Só se for com outra. E agora, o que é que eu faço? Mande... Ele tem outra conta, não? Manda ele falar comigo aí no WhatsApp, eu mando o link. Vou mandar. Para ele lá de volta, e ver se dá certo. Eu fui tirar o áudio dele, que estava ligado, né? Porque tinha a opção de desligar o áudio, como eu sou um anfitrião. Só que eu apertei no botão errado, sabe? Vou pegar aqui o... Sim, enfim, né, a gente vai resolvendo essa situação de Matheus. Desde já, se ele voltar aqui, eu peço desculpa. Se não, eu peço desculpa no privado, né? Foi um erro meu. Mas, enfim, bom trabalho. Era isso, vocês atenderam aí ao que precisaria, que era essa estrutura mínima de definir os objetivos, dizer o que fez como metodologia. Os questionários, né, foram bacanas, teve até respostas aí bem monstruosas, mas é isso, o ser humano é isso, né, gente? Tem que esperar quando a gente está fazendo pesquisa, o campo dá umas respostas meio diferentes. De repente, nós não esperávamos ter essas respostas. Né? Afinal, para solucionar o problema do meio ambiente, nada mais prático do que eliminar os seres humanos dessa terra. Então, não deixa de ser verdade, né? Matheus falou aqui, deixa eu ver. Pois é, então parabéns, obrigado pelos esforços investidos e nós temos aí o próximo grupo, que é Ronald, Theo e Maiara. Estão prontos? Sim, estamos. Por gentileza, é com vocês. É para ligar a câmera ou não? Theo, a questão da câmera, gostaria de ver vocês, mas se Eu li, se sem trouxer, BO. beleza. Se trouxer algum BO e felicidade, fiquem à vontade de ligar ou não. Só não Vocês presta a fizeram slide? camisa. Oi? Fizeram slide? Isso.
Ronald. É com você, Ronald, aí no slide. Peraí. Ronald. Lá, meu Deus. Eu não tava conseguindo falar. Mas enfim, tá compartilhando aí? Tá. Opa. Tá tudo direitinho? Boa tarde, vamos apresentar sobre a fome. O grupo é composto por eu, Ronald e Mayara. E pode passar, Ronald. Primeiro eu vou falar basicamente o que é a fome, depois vamos explicar do nosso trabalho. A fome são aquelas pessoas que continuam não tendo acesso a calorias suficiente para suprir suas energias diárias. Por exemplo, você vai fazer uma atividade física e começa a passar mal porque não comeu bastante para restabelecer suas energias. A maioria da parte das pessoas que passam necessidade, ou ela é pobre, ou ela vem de um país que está em desenvolvimento. Muitas pessoas também optam por morar em zonas rurais, onde é mais comum achar algo para sobreviver. Por exemplo, nas zonas rurais é mais comum a plantação de arroz, de feijão, etc. Aí, por causa disso, eles não vêm para cá, para a cidade, para o centro da cidade, por não ter dinheiro. E o que agravou a fome no Brasil mundialmente foi a crise econômica mundial de 2009, que Ronald vai explicar por cima mais ou menos o que foi. Bom dia. Estão me escutando? Estão me Estamos escutando? sim. Estamos sim. Ah, sim. Quase teve um infarto aqui. Mas, enfim. Eu vim trazer mais ou menos essa teoria, mais ou menos, como posso dizer, o porquê ainda existe tanta gente passando fome e se é possível mudar o cenário. Mas, enfim, eu vou ler uma breve aqui. O número de pessoas que passam fome no mundo em 2009 chega a mais ou menos 1 bilhão. Essa é uma estimativa. Esse aumento é relacionado à crise econômica, principalmente é responsável pelo agravamento desse quadro. Mas, enfim, como eu disse, essa crise está relacionada à crise econômica mundial, que não é só pelo país em si, pelo governo, e tanto isso ocorreu pelo fato de milhares de pessoas estarem desempregadas, ou talvez, como muitas vezes pode ter ocorrido nessa quarentena, muitas pessoas tiveram seu salário reduzido, e muitas pessoas deixaram de comprar comida para pagar moradia, porque muitos, de certo modo, se você não tem uma moradia, você muito dificilmente vai se cuidar, dificilmente você vai seguir em frente na vida. Então, mas é isso. Um dos motivos da crise econômica foi por causa das guerras do desenvolvimento, foi dia 11 de setembro, que era dos Estados Unidos com Iraque e Afeganistão, que os Estados Unidos começou a gastar muito dinheiro com recursos para essa guerra, e a economia já estava muito baixa entre eles. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam importando mais produtos do que exportando. Com isso, a economia foi cada vez abaixando. Exato. Mas, enfim, em diferentes países, todos percebemos que há uma diferença pelo estado da fome, e cada um tem o seu motivo. Exemplo, o Brasil, apesar de ser um país onde tem recordes de produção agrícola, você ainda se vê o Brasil, mais ou menos 20 milhões de pessoas passam fome, e muitos perguntam por que disso. E se esse estado onde a gente está, é possível mudar esse cenário. Muitas pessoas, nossa, mas é só o governo em si dar a cesta básica para o povo. Só que, independente disso,
fornecer cestas básicas não vai resolver o problema. Isso só vai adiar. Ou seja, o governo em si não é só trazer cesta básica. Sim, isso é muito importante, é para trazer. Só que isso não vai adiantar, isso só vai adiar. Ou seja, precisa oferecer condições para que os cidadãos tenham a possibilidade de sustentar, de ter uma moradia, de ter comida em casa, sem se preocupar com se vai passar fome hoje ou amanhã. E você basicamente vê muito isso, exemplo em... A poder até que você vê, mas exemplos são mais em cidades grandes. Bora dizer São Paulo. Você vê crianças desde pequena, pode dizer, desde os 4 anos, os 4 anos, literalmente quando eu fui lá para Fortaleza, mas enfim. Você vê crianças desde 4 anos trabalhando, vendendo balinha, para ter o que comer. E isso é uma situação bem triste. Mas, enfim. Eu acho que é isso. Vou passar aqui. Aliás, quero falar. Não, isso aí eu ia falar do próximo slide, que era Maiara e pá. Como eu já disse, cada país tem o seu estado, tem seu motivo para isso, só que o que eu mais fico indignado é o Brasil. Afinal, o Brasil ele tem recordes em produção agrícola. Basicamente é o que o Brasil é o mais famoso por isso, por ter mais vegetação, por ter muita comida, entre aspas, muita obra-prima. E, exemplo, como é que tu já falou, diferente de guerras, bora dizer, na África, diferente do Brasil, o pessoal lá da África passa fome por não ter essa produção constante que nem do Brasil, por causa não ter nem água, nem comida, e outros países como que tem muita guerra, Síria, se não me engano. Apesar de ser um país rico, não relacionado à agricultura, e sim de petróleo, né? Na toa que é a principal causa de guerras lá. Mas, enfim, é isso. Eu vou passar para dar tempo. Boa tarde, primeiramente. Tá dando para me escutar ou a voz está muito baixa? Tá bom. Okay. Irei falar primeiramente da Fome Zero, que é uma coisa que tem... desculpa, porque estão fazendo nada aí. Atualmente este problema ainda existe, porém não é tão agravante como antes, atingindo uma parcela menor da população, sendo a maioria habitante de zonas rurais e distantes. Acho que o que dificulta o acesso é a comunicação com outras regiões. E a fome desta população está relacionada à falta de recursos para comprarem e adquirir alimentos. E a região mais afetada é o Nordeste. Creio eu que, meio que o Nordeste sendo uma região que tem muita água e faz aumentar assim meio que a agrícola, tendo mais alimentação e tal, mas acho que ainda precisa dedicar muito por nós passar mais por tempos de secas. E existe um lançamento de um programa chamado Fome Zero Com, que foi um programa do governo de Lula, e o índice da fome é reduzir bastante, ao contrário da pobreza, que está relacionada com a melhor distribuição de renda e a forma agrária para ser reduzida. E com esse método da Fome Zero, tanto ia ajudar as pessoas que necessitavam realmente da comida, do alimento, como também ia ajudar também os trabalhadores que plantam e etc., para vender mais. Exato. Justificativa.
Resumindo, desse modo, com o intuito de minimizar o problema, o governo junto da sociedade devia criar protestos tanto nas ruas como nas escolas, através da mídia, de uma forma mais dinâmica, disponibilizar a todos um projeto virtualmente, afinal, isso faz com que as pessoas criem um novo objetivo. O fato de conscientizar a sociedade faz com que ocorra a diminuição do desperdício de alimentos essenciais, mostrar ao povo brasileiro que essa atitude, em geral, pode prejudicar futuramente. Afinal, o que seria o nosso país sem água e sem alimento? Em resumo, temos que tornar mudanças que queremos realmente ver. Ou seja, a justificativa seria o intuito de minimizar o problema, ou seja, tanto desperdício como a miséria, como a fome em si, não só a sociedade, sim, como o governo, criar um jeito de minimizar esse problema, como protestos, tanto nas ruas como nas escolas, como, sei lá, em redes sociais, disponibilizar as pessoas, não só no Brasil, sei lá, enquanto você puder, é melhor. Mas, enfim. E mostrar ao povo que essa atitude, em geral, pode prejudicar nosso futuro. Não só nosso futuro, como o futuro dos nossos filhos, netos, como nossas futuras gerações. E obviamente, um futuro sem água e sem alimento, a gente não consegue viver. E mesmo se criar uma tecnologia que faça a gente não sentir sede, que eu já vi assim na internet, só que não sei se é feito, então não vou nem falar para vocês. Mas enfim, o nosso corpo precisa de energia, precisa disso. Sem isso a gente não tem que viver, e não importa o que faça. Então a gente tem que tornar essa mudança que nós realmente queremos ver. É isso. Não, pera. Errado aqui, desculpa. Tá, vou falar agora sobre a metodologia que no tema abordamos para uso qualitativo durante uma pesquisa e um questionário que foi utilizado para responder essas perguntas que Mayara vai falar no próximo slide. O objetivo da nossa pesquisa foi entender a maior compreensão do problema, com isso tentar gerar ideias e dados como podemos resolver. Com isso, a nossa pesquisa é classificada como exploratória. Ok. Objetivos. Vai, Mayara. O objetivo geral é contatar a fome durante o que o Brasil passa. E um dos objetivos específicos é levantar informações da fome e a miséria dentro do Brasil, identificar a causa e os fatores dos preços dos alimentos, avaliar o trabalho governamental sobre o desvio do dinheiro e sobre a alta exportação dos alimentos, relatar o desperdício e o desemprego dentro das vidas das pessoas, dos cidadãos, e estabelecer a verdade de trás das câmeras, que mostra o que realmente acontece no mundo e tal. Empregar o povo sobre a diminuição do desperdício e julgar o futuro que nós realmente queremos viver. Nesse questionário, a gente colocamos 4 perguntas. Uma delas foi: o governo brasileiro poderia disponibilizar mais cesta básica para a população? Justifique sua resposta. Muitas pessoas colocaram que sim, as respostas Ronald vai falar aí. Aí, assim, segurança alimentar grave está presente no lar de 10,3 milhões de pessoas, e ao mesmo, em alguns momentos, entre 2017 e 2018, dos 68,9 milhões de pessoas dos domicílios do país, 36,7% estavam com algum nível de insegurança alimentar, atingindo o total de 84,9 milhões de pessoas. É o que retrata a pesquisa de orçamentos familiares. Você já viu alguém com estado grave de fome? Sim ou não? Aí tem as outras aí. Ronaldo? A 3. O difícil é entender um país onde os recordes de produção agrícola modificam crescente no decorrer dos anos, enquanto a fome é parte do convênio de um número alarmante. Olha, meu Deus do céu, sem mais ler não. Alarmamente de pessoas, mesmo com programas sociais, federais e estaduais. O problema da fome
não é solucionado. O pior é que ele se faz presente em pequenas, médias e grandes cidades e também no campo. Independente da região ou estado brasileiro, a solução para a questão parece distante. Fornecer cestas básicas não resolve o problema apenas a dia mesmo. É preciso oferecer condições para que o cidadão tenha a possibilidade de autossustentar. Poderia me dar um exemplo? Aí a 4. Os meios de comunicação nos acostumaram a mais macabras imagens que refletem o estado de carência absoluta em que se encontram muitos seres humanos. A fome é como uma garra feroz que supera em muitos as cruéis doenças. E assim, como nós no caso dessas males incuráveis, não se encontra um remédio rápido e prático para detê-lo. Diante do que nós passamos hoje, poderia me falar um exemplo do que pode ser feito para o governo? Diante dessas 4 respostas, com suas supostas opiniões, outros foram marcar, mas diante de tudo isso foi suas opiniões, 70% responderam que já viram alguém em um estado de fome, enquanto outros 25% responderam que não. Além das outras perguntas com respostas de opiniões diferentes, obtivemos que todos, como eu, como você, queremos acabar de vez com essa problemática. Resumindo, todas as respostas estavam dentro do padrão, com opiniões bem formadas. Ou seja, cada um deu sua opinião, e sua opinião sobre o assunto e estava dentro dos parâmetros. Nada além, sei lá, falar algo meio aleatório. Falaram certo, falaram suas opiniões. Como exemplo, a cesta básica, todo mundo apoiou, que o governo sim era para disponibilizar, e, na verdade, disponibilizar mais do que já disponibiliza. Não, na verdade, mais do que normal, no caso. Desculpa aí. Mas, enfim, a gente aplicou esse questionário do dia 12 até o dia 14 do 8. E 4 pessoas responderam. Considerações finais. Mayara? Perdão. As considerações finais, contudo, chegando ao final do trabalho, me vimos que o Brasil enfrenta um grave acontecimento desde o início, que é a fome. Portanto, o governo brasileiro tenta a cada dia melhorar, mas não consegue. O governo deveria estabilizar os impostos das comidas que entram no Brasil. Também devia estender mais as cestas básicas para a população que não consegue comprar uma comida no supermercado e distribuírem um auxílio, seria excelente para a população. Para vocês que não sabem, calma, cadê? Tá melhor cada dia, não consigo. Cadê? Acontecimento que a fome. Nossa, eu vi isso. Cadê onde estava? Mas, enfim, os impostos, que no caso é para diminuir e estabilizar esses impostos na comida, esses impostos foram situados pela causa das exportações, que faz que aumente a demanda dos preços dos produtos, da comida, no caso. E, ou seja, cada vez que aumenta, a cesta básica fica mais cara. Mas, se não me engano, a cesta básica são todos os produtos, tipo um conjunto, e fica mais barato. Se não me engano, é óleo, arroz, feijão, e isso daí. Por isso que os impostos são tão caros na comida, pela exportação e importação do alimento. Referências biográficas. Aí, as referências, a gente colocou mais ou menos uma mensagenzinha de Darwin. A luta pelo alimento para a manutenção da vida é um dos principais mecanismos da seleção natural na evolução das espécies. A incapacidade de um homem se alimentar plenamente estaria então relacionada aos limites impostos pelo ambiente natural. Essa ideia assinalou uma profunda necessidade de idealizar a existência humana subordinada à natureza, o que a essência afirma a condição animal do homem, sem dar grande importância à sua reprodução diferenciada. Darwin, 1962, página 42. 74, 72. Mas é isso. Enfim. É nóis, estamos juntos. Pode deixar aí na referência, por favor. Referência? Mas aí, Cássio, você viu nosso questionário? Não. Que vocês enviaram escrito?
Não, tá lá a gente colocou o link lá no trabalho, lá no Word. Não, ainda não. Aonde, Catson? Calma, Nas você ainda não viu o referências. questionário? Nas referências, Ronald. Referências? Ah, tá aqui. O penúltimo. Aí. Bem, gente, muito massa, né, o trabalho de vocês. Vocês capricharam. Eu cheguei até a pensar que vocês iriam fazer só referencial teórico, né? Muita informação, muita discussão em relação à fome. Claro que é um tema que tem surgido agora ainda mais nesse momento, nesses últimos anos, agora, esses últimos 2 anos. Né, tem estimativas aí de termos cenários de fome novamente no Brasil. Deu uma amenizada, não sumiu, mas tinha dado uma amenizada, mas tem voltado aí, Mas infelizmente. por causa da pandemia, com as empresas mandando embora e tal, aí foi voltando. Pois é, a pandemia acabou intensificando, né, essa questão da fome. Juntou aí a pandemia, consequentemente desemprego, sem emprego não tem renda, né? Sem renda fica difícil a questão da comida, né? Bem preciosíssimo aí, básico de nossa sobrevivência. Mas, enfim, sim, só uma observação em relação à referência bibliográfica, de novo, repetindo. Referência bibliográfica não tem essa citação é lá no referencial teórico. Referência bibliográfica, vocês iriam apenas colocar o texto que vocês tiraram, essa citação aí lá de Charles Darwin, né, e fazer aquele padrão. Charles Darwin, Charles e tal, título, ano, editora e cidade também foi publicada essa obra de Darwin. Mas, de maneira geral, parabéns, o trabalho de vocês ficou muito bom, muito completo, né? E aí, no material escrito que vocês enviaram, né, com certeza terá bastante informações. Eu daria, daqui no final da aula eu explico como é que vai ter essa questão, que eu ainda não, né, eu concluí o C hoje, e o D eu estava me planejando para fazer hoje à noite, aí vai ter uma reunião dos professores, aí acabou me desconcertando. Mas amanhã, né, muito cedo, eu faço essas correções e já coloco as notas de vocês. Então, pode fechar aí, meninos, parabéns. Mandaram ver mesmo, parabéns. Vocês, o governo federal, estadual, municipal, estão perdendo né, grandes profissionais. Quem sabe um dia vocês passam a fazer parte e produzir políticas de combate à fome. Os 3 falaram, distribuíram bem, Maiara falou, Theo falou, Ronald falou, bacana. E agora, dando sequência, vem o nosso colega Rogério Wesley, vem falar casos de poluição no meio ambiente do município de Apodi. Isso aí, boa tarde para todo mundo, primeiramente. Primeiramente, o Wilson tá aí? Tô aqui. Ótimo, então eu vou compartilhar aqui. Boa tarde. No nosso trabalho de componentes eletivos veio casos de poluição do meio ambiente do município de Apodi, o nosso tema, pelo nosso querido professor Catson Fernandes, e aqueles que fizeram o trabalho, obviamente, eu, Rogério, infelizmente nosso amigo Wesley não poderá estar conosco, porque ele teve que sair, e o Wilkerson. Bem, o nosso problema. O município de Apodi tem casos de poluição ao meio ambiente. A poluição é causada pelos seres humanos por causa de sua negligência para com a natureza e a exploração na cidade de Apodi, RN. Hipótese. Nós colocamos que pode ser resolvido por meio de cuidados no dia a dia, como evitar andar de automóveis, reciclar objetos e ainda aproveitáveis como garrafas. Reciclar objetos ainda aproveitáveis como garrafas, perdão. Papéis, plásticos, latas, entre outros. Quando desmatamos, é preciso reflorestar, para que assim não prejudique a natureza e seus animais que nela habitam. A justificativa foi: a pesquisa realizada comprova nossa hipótese e teoria para que preservação do meio ambiente também é importante para manter a fauna e a flora no nosso município, para que possamos sobreviver e manter o equilíbrio. Objetivo geral: esclarecer o que leva os seres humanos a destruir a fauna e a flora. Boa tarde. Objetivos específicos. Selecionar os fatores que levam os seres humanos ao desmatamento. Explicar o que os leva a fazer tais atividades.
Metodologia. Em relação à metodologia, fizemos uma pesquisa qualitativa para abordar a poluição causada pelos seres humanos e suas florestas, explorando e extraindo recursos de forma necessária. É uma pesquisa de estudo de caso e tem como finalidade ser de caráter explicativo, pois iremos analisar os atos dos seres humanos, além de responder o que os motiva a aplicar o desmatamento. Utilizaremos como técnica de pesquisa o questionário. Aplicamos a 2 pessoas entre os dias 3 de 8 a 6 de 8 de 2021. Referencial teórico. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver sido poluído, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. Alanis ou Bussauí. De acordo com Alanis, o dinheiro não vale os problemas que causamos à natureza. Por isso é necessário que tenhamos limite com o que fizemos a ela. Resultados. De acordo com o questionário das pessoas que responderam, confirma nossa hipótese que podemos sim viver bem com a natureza, sem causarmos danos e aproveitá-la de uma forma mais consciente. A aplicação do questionário 16/8 a 17/8. 100% das pessoas acreditam que podem sim viver em conjunto com a natureza, sem darmos danos a ela. Considerações finais. O grupo concorda que a pesquisa foi bastante informativa e benéfica, pois ampliou nosso conhecimento sobre o assunto e os problemas que os humanos causam à natureza. Nossa referência bibliográfica e o link do nosso questionário. Pronto, jovens. Deixe-me só entender aqui em relação à composição do grupo. O Wesley faltou, não foi? O nosso companheiro Wesley não pôde ir porque ele teve um contratempo pessoal. Tá. O Wilkerson, ele não era desse grupo, ele era de outro grupo. Sim, o Wilkerson Eu não sou fazia parte aluno do nosso novato. grupo. Ele entrou Você chegou agora no na trabalho escola? passado. Semana passada. Beleza. Então tá tudo ok. Então aqui na orientação, na primeira orientação você não estava, né? Não. Eu entrei dia 14 de julho. Cássio, o senhor quer que eu coloque o slide de novo para falar alguma coisa ou tá bom? Não, Rogério. Foi bacana também, Rogério, o trabalho de vocês foram, conseguiram aí dar conta das noções básicas. Ficou eu achei só as letras um pouco pequenas para a apresentação. Geralmente, a apresentação de slide é interessante que coloque maior, que facilita a nossa visualização. Pequenininho assim. Sim, eu esqueci disso, porque quando compartilhar a tela, as letras ficam menores, porque para tentar uma letra grande, ó. Porque aí ficou muito espaço nas laterais. Mas, do ponto de vista metodológico e estrutura, ficou bacana. Parabéns pelo trabalho. Paulo Rauan Gomes apareceu? Tá aí? Não? Ausente 2 vezes. Então, gente, eu gostaria de agradecer. História de nervoso, Xero. Nervoso é normal, acontece nos melhores momentos. A Rebeca resolveu aparecer aí para dar um oi para vocês. Tudo bem, né, Rebeca? Gente, seres humanos, deixa eu só colocar aqui para conferir com vocês como é que foi as apresentações. Tá aparecendo aí o Word? Tá sim. Pronto, só para conferir, então nós temos aqui primeiro grupo que apresentou, todos apresentaram. Nessas apresentações, eu resolvi, quem apresentou, que contribuiu de alguma forma, ainda bem que vocês atenderam a minha solicitação, que distribuíram as partes, as falas, então cada um contribuiu da melhor forma, então todos tiveram a alcançar aí os 2 pontos da apresentação. Não teve nenhuma apresentação assim que foi bem ruim, não. Todas foram legais, vocês se preocuparam, a maioria de vocês se preocuparam tanto em relação à organização dos slides, a questão visual, como também as questões relacionadas às falas. Teve aí um forte clamor em virtude da dicção. Eu sou horrível de dicção também,
sei nem se é uma indireta para esse professor, mas enfim. Resumindo aqui, nós temos... A dicção é horrível. Que conversa, parece um Aí, apresentador de Cássio, televisão. tô Oi, meu ligando filho. agora. Esqueci antes, mas tô ligando agora. Show, cara. O povo queria lhe ver aí. Cadê? Cadê como é que se Sim, diz? primeiro Cheguei grupo, aqui para Nayara, alegrar Nicole e sua vida. Pedro. Tudo ok. Os Paulos aí, mais Thales, fechado. Né? Tiveram na orientação, tiveram na apresentação. Neemias e Nicolas, Jonatas não apareceram, né? Tiveram na orientação, mas não tiveram aqui. Eric, né? Pedro, Iago e os meninos aí que também apresentaram tudo normal. Nathan já falou comigo. O de Rebeca e Murilo, ok. Renato está aqui na orientação, mais dois. Inclusive, Cássio, nesse de Nathanie, Pedro e Lucas veio falar comigo agora há pouco sobre isso. Pô, já resolvi com eles. Em relação a Renata, Matheus e Raíssa também estiveram na apresentação, estiveram aqui. Ronald também, juntamente com Theo e Mayara. O Gélio fechou com chave de ouro aí nossa tarde. No entanto, o Ixon não estava na orientação porque era novato, mas não tem como ter esse ponto, Ixon. Mas aí você vai ter esses 2 pontos da apresentação. E esse Paulo aqui esteve ausente na orientação e também esteve ausente na tarde de hoje. Então, eu abro Ele está perdendo esse bastante espaço. aula. Como é, Beto? Esse Paulo Raul está perdendo bastante aula. No início até que ele participava, mas no último dia não tô vendo nem ele nas aulas, não. Foi que houve, né? Às vezes a gente pode nem julgar, às vezes está acontecendo alguma coisa interessante. De acordo com ele, foi problemas familiares. Mas aí, Era se para eles tiverem... ser só 10 minutos de apresentação, a gente fez 23. Foi, vocês fizeram um longa-metragem aí, mas enfim. É a tarde aqui, uma tarde, espero Teve que um tenha grupo sido uma que tarde, teve ausente também, né? Ficou. uma tarde agradável. Eu vou interromper aqui a gravação para